Nossa aula hoje, nós falaremos sobre quatro palavrinhas chamadas demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Tá faltando um S aqui. Um nome meio estranho, mas é muito tranquilo. Quatro palavrinhas. São elas: this, these, that e those. Muito fácil. This. Lembrando, né, da particularidade lá do TH, que a gente precisa colocar a língua entre os dentes no som do TH bem sutilmente. Então a pronúncia vai ser this. Esse aqui vai ser these. É o contrário dos sons, né? A letra I aqui vai ter o som de e a letra E aqui vai ter som de I. These. Esse aqui é that e esse aqui those. This, these, that, those. This significa este, esta, isto. E quando é que a gente usa this? A gente usa para falar de um objeto, uma coisa, uma pessoa que estiver perto e for singular, um sozinho. Então, se você, por exemplo, se o seu celular está aí ao seu lado, na sua mesa, você pode falar is, this is my cell phone. Daqui a pouquinho eu vou dar mais exemplos para nós. These. These é o plural de this. Significa este, opa, estes e estas. Que é usado para perto e plural. Muito tranquilo. That significa aquele, aquela e aquilo. É usado para longe e singular. Deixa eu aumentar o quadro aqui. Singular. E those, a pronúncia é those. Cuidado para não falar chose, alguma coisa assim. É those. O O aqui tem som de O, né? E o E aqui não é pronunciado. Those. Que são aqueles e aquelas. Para falar de algo que esteja longe e no plural. Muito tranquilo. Eu vou deixar uns segundinhos para que seja anotado no caderno, bonitinho, para praticar durante a semana. Aí agora eu vou dar alguns exemplos de cada um deles. E o primeiro exemplo é: This is a chocolate cake. This is a chocolate cake. Delicious. Então, se tiver um bolo de chocolate, né? Chocolate cake. Tiver um bolo de chocolate bem pertinho de mim, não vai sobrar nada. Então, por isso que a gente usa this. Este é um bolo cake de chocolate. Chocolate cake. E essa palavra aqui, chocolate, são apenas duas sílabas na pronúncia, né? Chocolate. Chocolate. Repara no cho, né? Chocolate.
This is a chocolate cake. Bora praticar? This is a chocolate cake. Nós juntamos o is com a. This is a. Se quiser juntar tudo aqui, também pode. This is a chocolate cake. Beleza. O próximo exemplo. That, aquele, né? That is a cupcake. Oops. That is a cupcake. Aí vocês perceberam que eu transformei o som do T aqui no R, eu falei that is a, e juntei o S aqui com a, that is a. That is a cupcake. Se não quiser juntar, falar that is a cupcake, pode colocar na forma contraída aqui, né? That's a, porque é o verbo be, o is aqui é o verbo be, na contraída. That's a cupcake. Cupcake, a gente já aportuguesou essa palavra, né? A gente fala cupcake, mas em inglês não coloquem um i aqui na pronúncia. Não coloquem, não digam cupcake, é cupcake. Cupcake. O E aqui não é pronunciado. That's a cupcake. Bolinho de xícara, ao pé da letra, né? Cupcake. O próximo. These, o plural de this. Na primeira frase aqui, o significado é: este é um bolo de chocolate. Na segunda frase, aquele, né? Porque that é aquele, aquela, aquilo. Aquele ou aquilo é um cupcake. These are my siblings. Siblings é um vocabulário bem novinho para vocês, significa irmãos. Quando eu estiver falando sobre irmãos e irmãs juntos, aí são siblings. Porque se forem só irmãos, são brothers, né? Se forem só irmãs, são sisters. Quando forem os dois juntos, siblings. These are my siblings. Estes aqui, suponhamos que meus irmãos estejam aqui, estes são meus irmãos. Qualquer dúvida, é só dizer. Those are. Eu vou juntar aqui. O E aqui não é pronunciado, né? Fica those, a pronúncia. Como o E não é pronunciado, nós vamos juntar o S com are. Those are. Those are your dogs. Aqueles estão longe, né? Aqueles são, o verbo be, ser ou estar. Aqueles são seus cachorros. Those are your dogs. Aqueles são seus cachorros. Muito tranquilo. Nós vamos colocar agora essas frases na interrogativa e negativa e depois eu darei mais exemplos. Como nós fazemos para colocar essa frase na interrogativa? Como tem verbo be aqui, moleza. Só colocar o verbo be primeiro. Is this a chocolate cake? Is this a chocolate cake? É um bolo de chocolate? Ou este ou isto é um bolo de chocolate? Is this a cupcake? Se for, yes, it is. Responde com it, né? Sim, é. Yes, it is. Se não for um bolo de chocolate, se não for um chocolate cake, for um carrot cake, bolo de cenoura, então a gente vai falar no, it isn't. Olha o verbo be novamente. Isso aqui é o verbo be, né? Porque significa sim, é, ou então não, não é.
Nem precisa traduzir esse it aqui, né? Embora esteja substituindo chocolate cake, mas nem precisa traduzir para o português, né? Yes, it is. No, it isn't. Muito tranquilo. That's a cupcake. Para a gente colocar na interrogativa, mesma coisa do primeiro. Olha o verbo be aqui na contraída, né? Is there a cupcake? Is there a cupcake? Aquele é um bolo de cenoura? Oh, sorry. Aquele é um cupcake. É um cupcake. Is there a cupcake? Yes, it is. A mesma coisa de lá de cima, né? Ou então, no, it isn't. These are my siblings. Para colocar na interrogativa, novamente, aqui está o verbo be. São ou estão. Estes são meus irmãos. Para interrogativa, are these my siblings? Are these my siblings? Esses são meus irmãos? Deixa eu apagar aqui, porque senão não vai dar para ver o que eu estou escrevendo, né? Are these my siblings? Estes são meus irmãos? Se sim, yes, they are. Aqui agora a resposta foi com they, né? Porque eu estou falando de meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs juntos, eles, então são they. Eles são. O verbo be que acompanha they é are. Yes, they are. Se não forem meus irmãos, eu direi no, they aren't. Não, não são. Eles não são meus irmãos. Those are your dogs. Na interrogativa, mesma coisa. Aqui do These are my siblings, nós vamos colocar o verbo be na frente de those. Are those your dogs? Are those your dogs? Aqueles lá, por exemplo, do outro lado da rua, são seus cachorros. Are those your dogs? Se for afirmativa, yes, they are. Ou então, negativa, no, they aren't. Eu estou usando they aqui novamente porque o they significa eles ou elas para coisas, animais, pessoas. Muito tranquilo. Qualquer dúvida, é só colocar no chat. Eu vou colocar mais um exemplo aqui de cada um desses pronomes demonstrativos, mas não vou colocar na interrogativa e negativa, porque é a mesma coisa. Aí vocês façam durante a semana. The, this is a very good book. This is a very good book. Este é um livro muito bom. Algumas coisas em inglês vocês estão vendo, né? Que a gente precisa ir lá no final da frase para traduzir. Por que isso? Porque a estrutura de inglês é totalmente diferente da estrutura da língua portuguesa. E qual é a língua que está certa? As duas. Inglês é inglês, português é português. This is a very good book. A pronúncia aqui do very, né, no U, parece que tem, no R aqui, parece que tem um U antes do R. Very, very. Good é som de O, igual em avô, não é good. E aqui também não é book, é book. Good
book. This is a very good book. Próximo, o próximo exemplo. That is her new car. That's her new car. Vocês lembram da aula, né, dos pronomes aqui? Dos adjetivos possessivos? Esse aqui é um deles, né? Dela. Somente dela. Isso aqui chama-se adjetivo possessivo na denominação gramatical, mas não precisa preocupar com isso. Basta saber que her significa dela. That's her new car. Aquele lá na esquina é o carro novo dela. That's her new car. These are your boarding passes. These are your boarding passes. Boarding passes são cartões de embarque. Para quando a gente for viajar, né? Não é se a gente for viajar ao exterior, quando nós formos viajar, boarding passes. É lógico que a gente pode mostrar hoje em dia na tela do telefone, mas eu prefiro imprimir o meu. Vai que dá algum tilt no telefone, fica sem bateria, e aí, como é que você vai viajar sem o seu boarding passes? Sem o seu cartão de embarque? Então, these are your boarding passes. Estes são ou seus, né? Seu ou seus cartões de embarque. E mais um com those. Deixa eu ver qual que eu coloquei aqui. Those are his parents. Those are his parents. Parents não são parentes, né? Isso é um falso cognato. Parent significa pais, né? Então, seu pai ou sua mãe são seus parents. E his é dele, né? Então, a frase está falando que aqueles, those, são his parents, os pais dele. Those are his parents. Muito tranquilo. Those are his parents. Então, bora praticar, né? This is a very good book. Aí eu falo e vocês repetem. This is a very good book. O segundo. That is her new car. E se a gente quiser colocar na contraída, conforme eu falei, né? That's her new car. Fica até mais fácil para pronunciar, ao invés de falar that is her new car, that's her new car. Mais uma vez, that's her new car. O próximo, these are your boarding passes. Mais uma vez, these are your boarding passes. Estes são seus cartões de embarque. E those are his parents. Mais uma vezinha. Those are his parents. E vou apagar aqui porque na aula passada eu falei que hoje nós veríamos esses pronomes demonstrativos, this, these, that and those. E veríamos também WH questions. E o que são WH questions? São perguntas que começam com WH ou que tenham WH ou HW nelas. Por exemplo, what, que significa o que, ou então qual. What, where,
significa onde, ou então de onde, dependendo de como ele vier na frase. Where. Lembrem-se que não é pronunciado o último E aqui. Where. O próximo é who, que significa quem. Who. O próximo é when, que significa quando. When. O próximo é how, que significa como. E olha, em algumas frases, eu vou até colocar um asterisco aqui. Em algumas frases, esse how vai significar quantos ou quantas. Depois nós chegaremos a essas frases. How, whose, whose, que significa de quem. Nós precisamos tomar cuidado, né? Porque tem aqui o whose, que significa de quem, e tem who, que significa quem. Conforme toda aula eu falo, durante a semana tem que voltar nisso e rever, tem que assistir a aula novamente, repetir, 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 porque nunca que a gente vai lembrar de falar uma palavra só, uma vez, um vocabulário novo que nós aprendemos hoje. Se você repetir apenas uma vez, você não vai gravar no cérebro. Então, tem que repetir, sim, até ficar automático. Quantas vezes? 1996 vezes, se for necessário, ou mais. Why significa por quê? Perguntando. Por que, Deus? Why? E which? Which? Which é a mesma coisa de, no significado, né? É a mesma coisa de what. Então, vai significar o que, qual, principalmente qual ou quais, né? Isso é singular, plural. Which. Eu acho que já deu tempo de vocês anotarem, né? Aí eu vou dar um exemplo de cada um deles. A famosa pergunta, né? What is your name? Mas eu vou colocar mais um vocabulário aqui para a gente aprender coisa nova, né? What is your last name? What's your last name? Aqui a gente pode juntar na pronúncia, né? What is, como é o verbo be, a gente pode colocar na contraída. What's your? What's your last name? E last, nesse caso aqui, significa último. Qual o seu último nome? What's your last name? Aí vocês vão colocar, né? My last name is, e aí vocês colocam o último nome seus. É importante o último nome porque a cultura inglesa é diferente, né? Até que a gente tenha liberdade para chamar a pessoa pelo primeiro nome, a gente vai chamar pelo último nome. E na maioria das vezes colocando Mister, né, para homens, Mister, igual é no meu caso, Mister Oliveira. A minha esposa é Mrs. Oliveira. E se a mulher não for casada, né, se a gente não soubesse se a mulher é solteira ou casada, Miss fulana de tal. Para homem é mais fácil, né, que é só Mister. Tanto faz solteiro ou casado, né? Se a gente estiver numa situação formal, nós vamos usar Mister, Mrs. para mulher casada e Miss para solteira. Ou se a gente não souber se a mulher é casada, né? A gente vai usar Miss. Deixa eu apagar essas respostas aqui, porque nós vamos dar exemplos de WH questions.
Where is the key to the car? Vocês lembram que lá no exemplo anterior, né? Eu coloquei. Deixa eu ver a pergunta aqui. Ah, ok, Miss Costa. Miss Costa. Very good. Where is the key to the car? Onde está a chave do carro? E na contraída, where is? Where is the key to the car? E é assim mesmo que pergunta, né? Onde é que está a chave do carro? Where is? Where is the key to the car? Onde está a chave do carro? E a pronúncia aqui, né? Key. Não fala where aqui no meio. Key. Who? Who is your English teacher? Who is your English teacher? Além deste aqui que vos fala. Se vocês tiverem outro ou outra English teacher, ótimo. Professor de inglês é igual médico, né? Cada um tem sua especialidade. Who is your English teacher? Ah, esse e é o significado da frase, né? Quem? O é quem? Quem é o seu? Your. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Quem é o seu professor de inglês? Who is your English teacher? Não digam teacher, é teacher. Who is your English teacher? When is when is your birthday? When is your birthday? Não se esqueçam de jeito nenhum de colocar a língua entre os dentes no som do TH aqui, né? Muita gente diz birthday, não é birthday, a pronúncia é birthday. A língua entre os dentes, soprando como se fosse uma vela de aniversário, birthday. When is your birthday? Se vocês quiserem dar a resposta, é muito simples. Olha só, metade, quase metade da resposta já está na pergunta. My birthday is in. Aí coloca o mês. My birthday is in. Tanana. No meu caso, my birthday is in July. My birthday is in July. Meu aniversário é em julho. Se eu fosse colocar o dia de julho aqui, eu iria trocar essa preposiçãozinha aqui para on. On, né? On. My birthday is on July 1st. My birthday is on July 1st. Mas o assunto aqui hoje não é isso, então vamos ficar só no exemplo lá do WH question. When is your birthday? O próximo é how. E hoje eu vou usar de toda a minha criatividade para construir essa frase. How are you? How are you? Como você está? I'm good. Never better. Se já estive melhor, eu não me lembro. Never better. Nós vimos nas primeiríssimas aulas. Quem não viu, perdeu. É só voltar lá e assistir. How are you? Ah, eu havia dito que esse how, além de significar como, também vai significar quantos. E uma das ocasiões é essa aqui. How old are you? How old are you? Eu estou perguntando, quantos anos você tem? Aí o pessoal fala assim, ah, mas tem é have. Sim, um dos significados de have é ter mesmo, mas não quando nós estamos nos referindo à idade. Sempre que nós estivermos nos referindo à idade, nós vamos usar o verbo be.
How old are you? Quantos anos você tem? Aí eu diria I'm e colocaria quantos anos aqui. I'm tanana. Pode colocar years old, que significa anos de idade? Pode, mas só basta o número. E da mesma forma que não é comum eu falar assim, eu tenho tantos anos de idade. Não é muito comum, né? Da mesma forma em inglês, não precisa colocar o years old. Se quiser colocar, pode, mas é mais natural só falar assim, I'm e colocar a idade. I'm, os números, nós já aprendemos, já teve aula de números. Por exemplo, uma pessoa que tem 33. I'm 33. A língua entre os dentes, tanto para falar o 30 quanto para falar o 3. I'm 33. E nada, de jeito nenhum, coloquem um I aqui. Nada de I'm, é só I'm. I'm 33. Essa pergunta aqui, então, how are you? É como você está? E how old are you? Quantos anos você tem? Ao pé da letra, né? Para quem gosta de traduzir tudo ao pé da letra, fica quão velho é você? Vamos ser mais naturais, né? Quantos anos você tem, criatura? Não traduza nada ao pé da letra que vai dar errado. Próximo exemplo. Hmm. Whose pen is this? Olha só. Nós estamos usando WH question e o que nós estudamos hoje. Pronome demonstrativo. Se whose é de quem, né? De quem é esta, é este, esta, isto. De quem é esta caneta? Whose pen is this? De quem é esta caneta que eu estou segurando aqui na minha mão? É minha. Whose pen is this? De quem, né? Whose. Aí pode trocar por qualquer objeto aqui, desde que seja singular, né? Porque is e this é somente para singular. Por exemplo, whose camera is this? Não é, senhorita fotógrafa? Whose camera is this? De quem é esta camera? Camera. O próximo vai ser why. Why is the sky blue? Why is the sky blue? Porque o céu, o céu é azul. Porque ele está refletindo a cor dos seus olhos. Ah, nossa mãe. Ô, louco. Ó, a ideia aí para os que estão procurando namorada. Falar isso com a menina, já era, amigo, já era. Why is the sky blue? Porque ele reflete a cor dos seus olhos. E agora o which. Which fruit do you want? Vocês lembram que eu falei que which é a mesma coisa de what? O que, qual? Pois é. A diferença é que com which a gente limita o número de opções. Nessa frase aqui, which fruit do you want? Eu ainda não limitei, né? Agora eu vou limitar. A banana, a banana or an orange. Aí eu limitei aqui a quantidade de coisas, por isso que eu usei which. Which fruit do you want? Which fruit do you want? E não pronuncie, por tudo que é mais sagrado, não pronunciem a letra I aqui, é fruit. Da mesma forma que nós não falamos fruta, eu falava. Quando eu ainda morava na roça, eu falava fruta, mas hoje eu não falo mais, né? Fruta. E em inglês, fruit. Which fruit do you want? A banana, e a pronúncia é essa, né? Banana or an orange.
Relembrando que algumas aulas eu usei o A aqui porque banana começa com som com som de consoante. Antes de consoante, nós usamos A, uma. E aqui eu usei N porque orange começa com som de vogal. Por isso que é an orange. Uma laranja. Which fruit do you want? A banana or an orange? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem sim. Vamos praticar aqui primeiro, que depois eu vou passar para as duas últimas W8 questions. What's your last name? Aí eu leio e vocês repetem, por favor. What's your last name? Qual, qual é o seu último nome? Where is the key to the car? Where is the key to the car? E uma coisa muito, muito, muito importante. Esse t aqui não é muito legal a gente falar to. Isso é o nosso sotaque, né? Não tem problema, como eu falei em todas as nossas aulas, eu disse, não tem problema nenhum ter sotaque. O problema é erro de pronúncia. Mas se você quiser diminuir o sotaque, ao invés de falar to, diga to. É bem sutilzinho. To the car. To the car. Where is the key to the car? Onde está a chave do carro? Está em cima da mesa. Who is your English teacher? Who is your English teacher? A próxima. When is your birthday? Vocês agora, mais uma vez. When is your birthday? A próxima frase. How are you? Ou, se vocês quiserem falar, né? How are you? É a maneira informal, conforme eu já disse, de falar you. How are you? How are you? Tanto faz. How old are you? How old are you? Olha só. Juntou o D aqui de old com A de are, né? How old are? How old are you? Quantos anos você tem? A próxima. Whose pen is this? Whose pen is this? A próxima. Why is the sky blue? Why is the sky blue? E outra coisa que é muito importantinha, não coloquem um i aqui antes de sky. A pronúncia já começa no S, né? Igual na palavra silêncio, por exemplo. É, sky. Why is the sky blue? E a última, which fruit do you want? A banana or an orange? Esse verbo que nós ainda não havíamos visto significa querer, né? O verbo querer. Um dos significados de want é como o verbo é querer. Which fruit do you want? A banana or an orange? Outra coisa que eu sempre digo, muito importantíssimo, não diga o som do T como T, igual, por exemplo, fruit. Não, não tem esse I depois do T, é só fruit. É bem sutilzinho. E conforme eu falei, assistam essa aula novamente, repitam várias vezes. Nós não vamos conseguir falar corretamente todas essas palavras, principalmente para quem está começando agora. Você falar uma palavra uma vez só, e é impossível a gente é, pronunciar corretamente a palavra se a gente pronunciou apenas uma vez, se a gente repetiu apenas uma vez. Tem que repetir incansáveis vezes, até ficar natural. Ok? Por isso que eu insisto tanto em falar. Repitam, repitam, repitam. Em inglês é isso mesmo. E as duas últimas WH questions.
Não começa com WH, mas tem H e W lá, né? HW. É how much e how many. O pessoal conhece how much principalmente para perguntar quanto custa, né? How much is this? Já que nós já estudamos hoje o pronome demonstrativo, né? Quanto é isto aqui? Alguma coisa que você vai comprar está pertinho de você, você vai perguntar how much is this? Quanto é isso? Se estiver longe de você, how much is that? Se for um objeto só, né? How much is that? Quanto que é aquilo? Se fosse plural, how much are those? Quanto custa aqueles? Depende do que você estiver apontando, né? Aqueles, aquelas. Those significa aqueles, aquelas, né? Como nós vimos hoje. Ou, se for algo que for plural, mais de uma coisa, estiver perto de você, how much are these? Você está apontando para duas coisas, dois objetos, sei lá. Quanto custa isso? Para português nós vamos traduzir como isso, né? Mas está no plural. Por exemplo, how much are these shoes? Aí você quer especificar. How much are these shoes? Quanto custa, quanto custam esses sapatos? Agora, how much não é simplesmente para perguntar quanto custa, né? How much a gente usa para perguntar sobre algo incontável em inglês. Por exemplo, how much water do you drink? Nós ainda não vimos nada disso aqui, é mais para frente, mas como vai ser necessário falar aqui por causa do exemplo. How much water do you drink? Qual a quantidade, né? Qual a quantidade de água? A palavra água em inglês é incontável. É, dependendo da situação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui quando é que a gente vai contar. How much water do you drink? Qual a quantidade de água que você bebe por dia? Por exemplo, 3 liters, 3 litros. Agora, se eu for usar how many glasses of water do you drink? How many glasses of water do you drink? Aí, eu usei how many, porque glasses, nesse caso aqui, significa copos. Quantos copos de água você bebe? Ou para quem é extremamente detalhista aí, né? Quantos copos com água você bebe? Ai, ai. Pois é, por isso que eu usei how many, porque eu posso contar copos d'água. Mais um exemplo sobre how much e how many. How much money do you need? How much money do you need? Qual a quantidade de dinheiro? A palavra dinheiro em inglês e em português também não é contável, né? A gente não fala quantos dinheiros você quer. A gente pergunta quantos reais, quantos dólares, quantos euros, quantas libras esterlinas você precisa. Need é o verbo precisar, né? How much money do you need? Tem gente que não se contenta com. Deixa quieto, né? How much money do you need? Agora, se for para contar, how many reais? Vamos pensar um pouco mais alto, né? How many dollars do you need? How many dollars do you need? Aí eu usei how many aqui, porque eu posso contar $1, $2, $3, etc. Já a palavra money, dinheiro, e a palavra water, nesse caso aqui nós não contamos. Por isso do uso de how much e how many. Vamos praticar? E qualquer dúvida,
É, conforme eu falei, é só colocar no chat. How much water do you drink? Um pouco mais devagar. How much water do you drink? Se você quiser, na pronúncia, juntar esse do com you, isso não é aula de hoje, mas já adiantando. Você pode falar do. How much water do you drink? How much water do you drink? A próxima. How many glasses of water do you drink? Mais uma vez. How many glasses of water do you drink? A próxima. How much money do you need? Importantíssimo. Essa palavra aqui, a pronúncia money, né? O O aqui tem som de A e o EY não fala a letra E. Money. How much money do you need? How many dollars do you need? Mais uma vez. How many dollars do you need? Ok, muito bom. Na próxima aula, nós começaremos a trabalhar com a parte auditiva. A gente vai ouvir algumas coisas e preencher alguns formulários, alguns exercícios. Combinado? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Have a very good week and see you next Monday. Bye bye. See you then.